A crença de que a culpa reside apenas na verdade dos fatos é uma das maiores falácias da arquitetura mental humana. Afinal, se a mente é um labirinto, por que um indivíduo confessaria um delito que jamais chegou a cometer? Existe um fenômeno psicológico documentado, um desvio de percepção, onde a própria necessidade de encerrar um conflito ou a fragilidade do ego se tornam mais urgentes do que a própria inocência. O mundo jurídico o observa com ceticismo, mas a neurociência o mapeia como uma falha previsível no sistema de processamento de memória e pressão social. A máquina da confissão falsa não é movida primariamente pela malícia, mas pela exaustão e pelo viés de autoridade instalados em um córtex pré-frontal já saturado. O que acontece quando a realidade subjetiva colide com a narrativa imposta pela autoridade, desfazendo o limite entre o que se viveu e o que se aceita como memória? Estamos falando das confissões coercitivas, onde a conformidade comportamental é uma resposta adaptativa e paradoxalmente desastrosa a um ambiente de confrontação extrema. E a ciência nos mostra que estas confissões se dividem em tipos distintos, cada um mais intrigante e aterrorizante que o anterior, para o campo da psicologia forense. O primeiro é a confissão coercida por conformidade, onde o indivíduo exaurido simplesmente cede para escapar da situação de risco cognitivo. Ele sabe que é inocente, mas aceita o roteiro imposto, esperando resolver a questão. Posteriormente, ignorando a permanência destrutiva do registro, a pressão intensa, o isolamento e a privação de sono corroem a capacidade de tomada de decisão racional, levando a uma rendição do aparato de defesa mental. O segundo, mais sombrio para o estudo da consciência, é a confissão coercida por internalização, um evento que redefine a realidade do indivíduo. Neste caso, o indivíduo passa a acreditar genuinamente que cometeu o ato ilícito devido à manipulação das suas próprias lacunas de memória. A autoridade do investigador, combinada com a sugestão de detalhes do evento crítico, preenche os vazios de memória com uma narrativa pronta, mas destrutiva. Considere o caso de um homem chamado Álvares, um contador, reservado submetido a um inquérito longo sobre uma fraude corporativa complexa. Álvares não cometeu a fraude, mas era responsável pelo arquivo e não conseguia explicar a falha no balanço que causou a ruptura narrativa. A equipe de inquérito, seguindo protocolos de maximização de pressão, o bombardeou com dados falsos sobre sua suposta participação no esquema. Dias de inquérito sem acesso ao seu advogado, com a repetição incessante de que todos sabiam que ele estava envolvido e de que a evidência era irrefutável. A sua mente, em busca de coerência e de uma explicação para a pressão insuportável, começou a criar uma ponte entre a falha no balanço e o seu ato de preenchimento dos formulários. Ele não se lembrava de ter desviado fundos, mas lembrava-se de ter assinado. E isso, na sua confusão mental, tornou-se a prova da sua culpa interna. Em um dado momento, ele detalhou a fraude com base nos detalhes que os próprios investigadores haviam lhe sugerido ao longo das horas de inquérito. Álvares internalizou a narrativa, sentindo-se genuinamente responsável pela ruptura relacional na empresa, embora sua ação fosse meramente técnica. O fenômeno ilustra o quão frágil pode ser a barreira entre a experiência real e a memória fabricada, especialmente sob uma carga de estresse cognitivo. Este não é um simples ato de mentira. É uma alteração profunda na matriz da identidade, uma adaptação que busca paz mental ao custo da própria verdade. A psicologia investigativa entende que a mente, em certas condições de estresse, prefere a estabilidade da culpa imposta ao caos da incerteza e da confrontação sem fim. Neste vídeo, vimos como a mente humana é capaz de criar realidades distorcidas e comportamentos bizarros. Mas a verdade é que neste exato momento, um conjunto de vieses cognitivos opera redefinindo sua matriz narrativa. Se você percebe que a sua identidade é moldada por rotinas não investigadas, eu preparei um manual de mapeamento no primeiro link. É o Diário da Ressignificação. Em 30 dias, você irá identificar os vieses e revisitar as narrativas que sustentam o seu destino. Ao encerrar este mistério neural, clique no link e comece a investigar a estrutura complexa da sua própria mente.
A ciência da falsa confissão revela mais sobre a neuroplasticidade da culpa do que sobre a natureza da transgressão em si. Ela nos força a confrontar o fato de que o registro neural do eu cometi pode ser implantado como qualquer outra sugestão hipnótica. O terceiro tipo é a confissão falsa voluntária. A anomalia comportamental mais rara, onde o indivíduo se apresenta sem pressão externa. Isso ocorre muitas vezes por uma necessidade patológica de atenção por delírios, ou em alguns casos extremos, para proteger terceiros de uma acusação formal. Mas o foco central da neurociência reside na fragilidade da memória sob coerção e na forma como a arquitetura neural lida com a sobrecarga sensorial e emocional. O que o cérebro faz quando é forçado a escolher entre a sobrevivência psicológica e a manutenção de uma verdade factual que está sendo sistematicamente negada? Ele prioriza a cessação da dor, o encerramento do ciclo de estresse, a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a própria liberdade do indivíduo. É a manifestação de um instinto de autopreservação distorcido, um curto-circuito entre o lobo frontal racionalidade e o sistema límbico emoção. A neurociência investigativa busca hoje marcadores biológicos que possam distinguir entre a confissão verdadeira e a fabricada sob pressão. Mas o desafio é imenso, pois o relato da culpa, uma vez internalizado, é processado pela mente como se fosse uma memória autobiográfica, autêntica, completa, com emoções de remorso. E isso nos leva à próxima etapa desta investigação neural. Noir. Como a neurobiologia transforma a conformidade social em uma crença existencial sólida e permanente. A chave está na plasticidade das sinapses e na forma como o estresse crônico reescreve os caminhos neurais que dão sustentação ao nosso senso de identidade pessoal. A neurobiologia das falsas confissões é um estudo sobre a maleabilidade da realidade e a fragilidade do registro de memória sob ataque de autoridade. O cérebro submetido à pressão constante, como em um inquérito de maximização, entra em um estado de sobrecarga cognitiva e exaustão, ativando mecanismos de defesa primitivos. A crença de que a culpa reside apenas na verdade dos fatos é uma das maiores falácias da arquitetura mental humana. Afinal, se a mente é um labirinto, por que um indivíduo confessaria um delito que jamais chegou a cometer? Existe um fenômeno psicológico documentado, um desvio de percepção, onde a própria necessidade de encerrar um conflito ou a fragilidade do ego se tornam mais urgentes do que a própria inocência. O mundo jurídico o observa com ceticismo, mas a neurociência o mapeia como uma falha previsível no sistema de processamento de memória e pressão social. A máquina da confissão falsa não é movida primariamente pela malícia, mas pela exaustão e pelo viés de autoridade instalados em um córtex pré-frontal já saturado. O que acontece quando a realidade subjetiva colide com a narrativa imposta pela autoridade, desfazendo o limite entre o que se viveu e o que se aceita como memória? Estamos falando das confissões coercitivas, onde a conformidade comportamental é uma resposta adaptativa e, paradoxalmente, desastrosa a um ambiente de confrontação extrema. E a ciência nos mostra que estas confissões se dividem em tipos distintos, cada um mais intrigante e aterrorizante que o anterior, para o campo da psicologia forense. O primeiro é a confissão coercida por conformidade, onde o indivíduo exaurido simplesmente cede para escapar da situação de risco cognitivo. Ele sabe que é inocente, mas aceita o roteiro imposto, esperando resolver a questão posteriormente, ignorando a permanência destrutiva do registro. A pressão intensa, o isolamento e a privação de sono corroem a capacidade de tomada de decisão racional, levando a uma rendição do aparato de defesa mental. O segundo, mais sombrio para o estudo da consciência, é a confissão coercida por internalização, um evento que redefine a realidade do indivíduo. Neste caso, o indivíduo passa a acreditar genuinamente que cometeu o ato ilícito devido à manipulação das suas próprias lacunas de memória. A autoridade do investigador, combinada com a sugestão de detalhes do evento crítico, preenche os vazios de memória com uma narrativa pronta, mas destrutiva. Considere o caso de um homem chamado Álvares, um contador reservado, submetido a um inquérito longo sobre uma fraude corporativa complexa. Álvares não cometeu a fraude,
mas era responsável pelo arquivo e não conseguia explicar a falha no balanço que causou a ruptura narrativa. A equipe de inquérito, seguindo protocolos de maximização de pressão, o bombardeou com dados falsos sobre sua suposta participação no esquema. Dias de inquérito sem acesso ao seu advogado, com a repetição incessante de que todos sabiam que ele estava envolvido e de que a evidência era irrefutável. A sua mente, em busca de coerência e de uma explicação para a pressão insuportável, começou a criar uma ponte entre a falha no balanço e o seu ato de preenchimento dos formulários. Ele não se lembrava de ter desviado fundos, mas lembrava-se de ter assinado. E isso, na sua confusão mental, tornou-se a prova da sua culpa interna. Em um dado momento ele detalhou a fraude com base nos detalhes que os próprios investigadores haviam lhe sugerido. Ao longo das horas de inquérito, Álvares internalizou a narrativa, sentindo-se genuinamente responsável pela ruptura relacional na empresa. Embora sua ação fosse meramente técnica, o fenômeno ilustra o quão frágil pode ser a barreira entre a experiência real e a memória fabricada especialmente sob uma carga de estresse cognitivo. Este não é um simples ato de mentira, é uma alteração profunda na matriz da identidade, uma adaptação que busca paz mental ao custo da própria verdade. A psicologia investigativa entende que a mente, em certas condições de estresse, prefere a estabilidade da culpa imposta ao caos da incerteza e da confrontação sem fim. Neste vídeo, vimos como a mente humana é capaz de criar realidades distorcidas e comportamentos bizarros. Mas a verdade é que neste exato momento, um conjunto de vieses cognitivos opera redefinindo sua matriz narrativa. Se você percebe que a sua identidade é moldada por rotinas não investigadas, eu preparei um manual de mapeamento no primeiro link. É o Diário da Ressignificação. Em 30 dias, você irá identificar os vieses e revisitar as narrativas que sustentam o seu destino. Ao encerrar este mistério neural, clique no link e comece a investigar a estrutura complexa da sua própria mente. A ciência da falsa confissão revela mais sobre a neuroplasticidade da culpa do que sobre a natureza da transgressão em si. Ela nos força a confrontar o fato de que o registro neural do eu cometi pode ser implantado como qualquer outra sugestão hipnótica. O terceiro tipo é a confissão falsa voluntária, a anomalia comportamental mais rara, onde o indivíduo se apresenta sem pressão externa. Isso ocorre muitas vezes por uma necessidade patológica de atenção por delírios, ou em alguns casos extremos, para proteger terceiros de uma acusação formal. Mas o foco central da neurociência reside na fragilidade da memória sob coerção e na forma como a arquitetura neural lida com a sobrecarga sensorial e emocional. O que o cérebro faz quando é forçado a escolher entre a sobrevivência psicológica e a manutenção de uma verdade factual que está sendo sistematicamente negada? Ele prioriza a cessação da dor, o encerramento do ciclo de estresse, a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a própria liberdade do indivíduo. É a manifestação de um instinto de autopreservação distorcido, um curto-circuito entre o lobo frontal racionalidade e o sistema límbico emoção. A neurociência investigativa busca hoje marcadores biológicos que possam distinguir entre a confissão verdadeira e a fabricada sob pressão. Mas o desafio é imenso, pois o relato da culpa, uma vez internalizado, é processado pela mente como se fosse uma memória autobiográfica, autêntica, completa, com emoções de remorso. E isso nos leva à próxima etapa desta investigação neural. Noir, como a neurobiologia transforma a conformidade social em uma crença existencial sólida e permanente. A chave está na plasticidade das sinapses e na forma como o estresse crônico reescreve os caminhos neurais que dão sustentação ao nosso senso de identidade pessoal. A neurobiologia das falsas confissões é um estudo sobre a maleabilidade da realidade e a fragilidade do registro de memória sob ataque de autoridade. O cérebro submetido à pressão constante, como em um inquérito de maximização, entra em um estado de sobrecarga cognitiva e exaustão, ativando mecanismos de defesa primitivos. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, pela avaliação de risco e pela memória operacional, tem sua atividade drasticamente diminuída em situações de estresse. A amígdala, o centro de processamento do medo, assume o controle, disparando uma resposta de luta, fuga ou congelamento, mas também de conformidade, forçada para interromper o estímulo negativo. A privação de sono e alimento
táticas clássicas de inquérito levam à depressão de glicose e neurotransmissores, tornando o cérebro vulnerável à sugestão e ao viés cognitivo de confirmação. A arquitetura neural da memória é reconstruída através da neuroplasticidade. A pressão e a repetição das narrativas de culpa criam novas conexões sinápticas. O indivíduo começa a buscar coerência entre os dados apresentados à prova irrefutável e suas próprias lembranças fragmentadas, preenchendo as lacunas com a história que lhe é imposta. É como se o cérebro desesperado por estabilidade aceitasse o novo programa mental. Eu fiz isso como um fato estabelecido mais fácil de processar do que a complexidade da incerteza e da defesa. Um estudo com ressonância magnética funcional revelou que em indivíduos sob alta sugestão, as áreas de processamento de memórias falsas se ativam de forma idêntica às memórias reais. Isso significa que para o sujeito, a confissão internalizada é uma verdade subjetiva, um registro autobiográfico que ele acredita, tornando o trabalho dos advogados quase impossível. E este fenômeno não é restrito aos inquéritos criminais. Ele se manifesta em formas mais sutis e cotidianas, refletindo-se em vieses cognitivos que moldam decisões diárias do adulto. Quantas vezes no ambiente profissional ou em rupturas relacionais, aceitamos uma culpa que não é inteiramente nossa, apenas para encerrar um conflito exaustivo ou evitar um confronto extremo? O viés de autoridade, a tendência a atribuir maior precisão à opinião de uma figura de poder, é o mesmo que silencia a voz da inocência na sala de inquérito. É o mesmo mecanismo que nos faz aceitar narrativas tóxicas sobre nosso próprio potencial, ditadas por figuras de autoridade do passado, gerando uma programação sabotadora. Se o seu chefe lhe diz repetidamente que você é inepto para determinada tarefa, a sua amígdala pode começar a aceitar essa narrativa para evitar o risco cognitivo de questionamento. Você começa a manifestar o que se espera de você, sabotando-se e, em um sentido psicológico, confessando a inaptidão que a autoridade lhe impôs. A falsa confissão, em essência, é a falha máxima do sistema de autodefesa. Um lembrete sombrio de quão facilmente o nosso senso de eu pode ser hackeado pela pressão externa. O Diário da Ressignificação é uma ferramenta de investigação profunda para mapear a estrutura da sua mente e neutralizar a internalização de vieses. O conhecimento sobre a maleabilidade do cérebro é a primeira etapa na busca pela autonomia cognitiva e pela integridade da identidade pessoal. Existe um método de 30 dias desenhado para identificar e confrontar as matrizes narrativas internas que moldam sua vida. Se você quer ser um investigador da sua própria psicologia e revisitar a estrutura da sua consciência, o Diário da Ressignificação é o seu próximo passo. O link para a aquisição está nos comentários fixado. Desvende o seu próprio potencial. A conclusão filosófica desta anomalia comportamental reside no fato de que a verdade para o cérebro é menos importante do que a coerência e a cessação da dor imediata. O caso Alvares e milhares de outros documentados servem como alertas existenciais sobre a necessidade de proteger o nosso córtex pré-frontal contra a saturação emocional. A mente humana, esta sofisticada máquina de realidade, possui um ponto de ruptura, um limiar, onde a conformidade se torna mais palatável do que a defesa da própria integridade. Os estudos de Kassin e Reitzman sobre falsas confissões são a base para a compreensão moderna de que a vulnerabilidade psicológica não é uma falha moral, mas uma falha no processamento neural. Eles demonstram que táticas de inquérito de longo prazo e indução de falsas evidências são a receita para a dissolução da realidade pessoal e a fabricação de memórias de culpa. Portanto, o fenômeno da confissão falsa não é um mistério do crime, mas sim um mistério da consciência. A mente pode ser persuadida a se autodenunciar, mesmo quando a evidência material grita inocência. A vigilância sobre os vieses cognitivos e a manutenção de uma identidade narrativa forte são as únicas defesas contra a imposição de uma verdade destrutiva e externa. É a prova de que a nossa maior prisão não é o cárcere físico, mas a arquitetura mental que pode ser reescrita sem o nosso consentimento consciente em momentos de extrema vulnerabilidade. A liberdade reside na manutenção da sanidade em meio ao caos e na capacidade de distinguir entre a memória real e a narrativa implantada pela pressão do sistema ou da sociedade.